todos, meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre um dos momentos mais tristes da minha carreira de atleta. Eu já contei aqui no canal várias derrotas minhas. Eu nunca tive vergonha de falar sobre as derrotas porque elas fizeram parte da minha trajetória, né? Ninguém ganha sempre, é impossível isso. Pode até ter um outro fenômeno aí que perde muito pouco, mas perde. E eu, de fenômeno, nunca tive nada, então eu já perdi muito na vida, muito mesmo. Já apanhei, já fui nocauteado, já sangrei, enfim, aconteceu de tudo. E eu já contei a maioria das histórias aqui. Só que essa história aqui, eu nunca falei sobre isso, porque me traz muita tristeza, mas eu vou contar hoje aqui. A palavra é essa, tristeza mesmo, vocês vão entender por quê. Imaginem uma tempestade perfeita. Sabe o termo, a gente usa esse termo, tempestade perfeita. Quando tudo que tem que dar errado, dá errado. Aconteceu exatamente isso comigo. E foi no campeonato que poderia ter sido o mais importante da minha carreira dentro do karatê tradicional. Eu tinha planejado me aposentar em 2020, no Campeonato Mundial do Japão, da JKA, mas a pandemia fez com que tudo fosse cancelado. Então, em 2021, eu fui competir o Campeonato Brasileiro de Karatê Tradicional e o Campeonato Brasileiro de Karatê JKA. Nesse do Karatê Tradicional, eu fui bem, eu fui campeão de Fukugo e terceiro lugar de comitê individual. No ano seguinte, eu recebi uma convocação para o Campeonato Mundial. Logo no começo do ano, uma convocação para o Campeonato Mundial da Eslovênia, que aconteceria em meados aí de outubro de 2022. Fiquei super feliz e pensei, vou me aposentar do Karatê Tradicional nesse Campeonato Mundial. E o da JKA eu tinha o plano de me aposentar no Campeonato Brasileiro aqui no Rio de Janeiro em 2023. Então estava tudo certinho na minha cabeça. Fui para o Campeonato Brasileiro em 2022, do Tradicional. Fui vice-campeão brasileiro de luta individual e campeão brasileiro de Fukugo, de novo. Que é aquela modalidade que mistura kata e luta. Tava tudo certinho. Só que o campeonato foi muito perto do campeonato pan-americano da JKA. Muito perto. Onde eu faria e fiz a minha despedida da seleção brasileira JKA, que eu participo das duas entidades, JKA e tradicional. Bom, mesmo assim eu consegui participar das duas, né? A Confederação Brasileira de Karatê Tradicional permitiu, porque eles sempre fazem uma concentração antes do campeonato, e fizeram, em Curitiba, se não me engano, e eu não pude ir, porque eu estava no Chile, mas eles permitiram que eu e alguns outros atletas, né, principalmente do feminino e do Master, pudéssemos fazer isso, ir para o Chile e de lá ir para a Eslovênia. E assim eu fiz. Lutei no Chile, lutei muito bem, fiquei entre os 8 melhores da Panamérica e fui vice-campeão pan-americano por equipes. Eu era o capitão da seleção. Tudo maravilhoso. De lá eu peguei um avião, fui direto para a Eslovênia. Chegando lá, começa então a tal da tempestade perfeita. Primeira coisa, no tradicional, normalmente, agora parece que está mudando, mas normalmente você era convocado assim, não se dizia para qual modalidade, você era apenas convocado, mas não dizia para qual modalidade. Eu viajei com aquela esperança, obviamente, de comitê individual, comitê por equipes, Fukugo, são as modalidades que eu gosto, são as modalidades que tem luta. E também tem aquela modalidade que eu fui campeão mundial em 2019, que chama Kogo Kumite, que é um tipo de luta com a regra um pouco diferente, mas é legal também. Você tem que lutar, você tem 10 segundos para atacar, depois é a vez do adversário, ele tem 10 segundos para te atacar. Quer dizer, a luta fica mais frenética, não tem muita enrolação, é uma luta que não tem como você ficar parado esperando, é uma luta que toda hora alguém está fazendo alguma coisa. Eu falei, bom, alguma dessas coisas eu vou fazer. Então eu estou feliz, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bom, primeira má notícia. Essa modalidade que já estava desde 2012, desde o Campeonato Mundial de 2012, essa modalidade Kogo Kumite, esse ano eles decidiram não fazer. Já foi aquele primeiro, opa, assim que eu cheguei lá eu soube disso. Tranquilo, pensei assim, tranquilo, não vai ter o Kogo Kumite, que pena, eu queria tentar o bicampeonato mundial, mas legal, eu gosto mais de luta mesmo, de Shiai Kumite, estou mais acostumado, tá tudo certo. Aí vem a segunda notícia.
O técnico, Ricardo Buzzi, vira para mim e fala, ó, você vai fazer Fukugo, só Fukugo. Já foi um balde de água fria. Mas eu entendi o raciocínio dele e eu, se fosse técnico, faria a mesma coisa. Porque no tradicional são 3 vagas só. Eu tenho certeza que se fossem 4, a 4ª vaga seria minha. Mas só são 3. O que ele fez? Ele botou o atual campeão brasileiro de 2022, que era o Frank, nada mais justo, certo? Lógico. Botou o campeão brasileiro de 2021, que era o Vinícius Moreno, também justo, porque em 2021 não teve nenhum campeonato internacional. Então ele pegou os 2 últimos campeões brasileiros e pegou o atual campeão mundial, que era o Jaime Júnior, de São Paulo, meu xará. Ele tinha sido campeão mundial em 2019 de comitê. Então ele pegou esses 3. Justo, um tentando o bicampeonato mundial, os outros 2 campeão brasileiro e o campeão brasileiro do ano anterior. E eu tenho certeza que eu era a 4ª opção dele, mas não tinha 4ª vaga, então eu fiquei de fora. Foi já um balde de água gelada aquilo ali. E eu também não estava na equipe. E eu também entendi por quê. Afinal, eu não tinha treinado com o pessoal lá. Não seria justo fazer uma equipe de comitê, tirar alguém que estava treinando lá em Curitiba direto com a seleção e me colocar. Porque afinal de contas eu cheguei atrasado. Eu tomei a decisão de ir para o Pan-Americano da JK e cheguei atrasado. Então eu entendi tudo, mas era um balde de água fria depois do outro. Mas tudo bem, então vamos lá. Vamos fazer o Fukugo, que eu adoro também, kata e luta. Só que eu rezei para a primeira rodada ser luta. Para eu ter certeza de que pelo menos uma luta eu faria. Para não acabar eu perdendo no kata direto. E aí eu fui olhar a chave, uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu odeio olhar a chave antes de competição, mas nesse caso eu fui olhar. Porque eu estava muito ansioso para saber se era kata ou luta a primeira rodada. E quando eu olhei, primeira rodada, comitê, eu fiz, pronto, relaxei. Falei, não tem problema. Pelo menos uma luta eu faço. Pelo menos eu me despeço da seleção brasileira do tradicional, no mínimo uma luta eu vou fazer. Pois então, aí vem, eu não falei que era uma tempestade perfeita? Vem um outro fator. Pela primeira vez, acho que na história dos mundiais, a organização decidiu botar o comitê individual primeiro. O comitê individual geralmente é a última modalidade. Exatamente porque todo mundo se quebra no comitê individual. Mas eu não sei o que passou na cabeça deles, eles decidiram colocar o comitê individual primeiro. Resultado, um monte de gente se quebrou. Se quebrou feio. Entre eles o meu adversário. Quando chegou no dia seguinte, que era o dia do Fukugo, primeira rodada, eu estava lá com a minha luva, passei minha vaselina no rosto, protetor de boca, coquilha, esparadrapo no pé, tudo preparado, entrei. O adversário não veio. Tinha se quebrado no dia anterior. Quem? E eu ganhei. Meu Deus, não acredito, não lutei. Agora, eu já ia dar o meu sangue ali no kata, no kitei kata. Agora eu fui dar minha vida ali no kitei kata. Falei, preciso ganhar. Eu preciso ganhar pelo menos essa rodada para poder lutar na próxima. Só que eu peguei um polonês muito bom de karatê e pequenininho, bem mais baixo que eu. E no kata, geralmente, não estou tirando o mérito dele não, mas a pessoa mais baixa, ela tem um pouco mais de facilidade. E eu dei realmente meu sangue ali, só que eu perdi. Então, resultado, eu viajei até a Eslovênia para me aposentar do karatê tradicional em grande estilo, lutando uma última vez pela seleção, e eu não lutei. E eu digo para vocês, foi a primeira vez que isso aconteceu na minha carreira inteira. E olha que ironia, né? Isso foi acontecer na minha última competição de karatê tradicional. Foi a primeira vez que eu viajei e não lutei. E isso para mim foi mais triste do que qualquer derrota que eu tivesse. Foi uma frustração assim, sem tamanho. É quase indescritível. Estou tentando aqui descrever para vocês, mas é muito pesado. A frustração de um lutador como eu, um cara que gosta de lutar, de você viajar, ir para o campeonato para se despedir da seleção brasileira e não lutar. Porque tudo isso aqui que eu falei aconteceu. Foi tudo dando errado, uma coisa depois da outra. Eu lembro que acabou assim, eu perdi no kata,
saí do ginásio, aí quis ficar sozinho um pouco, aí tinha um morro lá, lindo, né, o país, a Eslovênia é linda, muita natureza, tinha um morro assim, perto de um rio, aí eu fui, caminhei, subi, sei lá até onde que eu subi lá no morro, e finalmente parei, fiquei sentado lá bastante tempo para poder digerir aquilo que tinha acontecido comigo, o tamanho da frustração que eu estava sentindo. Eu fiquei arrasado, fiquei destruído. Graças a Deus eu consegui no ano seguinte me aposentar aqui no Rio de Janeiro lutando no Campeonato Brasileiro da JK. Então eu tive a chance ainda de, vamos dizer, de suplantar essa decepção com um campeonato legal, que foi bom para mim, foi super legal, já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas a frustração que eu senti de ter viajado e não ter lutado é quase indescritível. Tanto que eu demorei 2 anos para ter não digo a coragem, mas para ter a tranquilidade de poder falar sobre isso com vocês aqui no canal. Não foi fácil para mim não, foi uma coisa bem difícil de eu engolir. Toda vez que eu pensava naquele campeonato mundial, me vinha um sentimento muito ruim. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo olhar para trás e ver que fez parte também, né? Foi uma coisa que eu nunca tinha vivido e que, mal ou bem, acrescentou uma experiência aí na minha vida de lutador, de karateca. E talvez isso até, em algum momento da minha vida de técnico agora, né, que eu estou seguindo esse caminho de técnico, isso me ajude, porque se acontecesse com algum outro atleta, eu posso ali tentar consolar, tentar conversar de alguma forma, porque eu vou saber o que ele está passando. Eu tenho que tentar pensar, tirar alguma coisa de bom disso que aconteceu, né? Em vez de ficar carregando isso como uma mágoa. Então, eu consegui, demorei 2 anos, eu consegui reverter isso na minha cabeça para pensar, foi uma coisa que eu tive que passar, mas foi a maior frustração da minha carreira de atleta.